Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Bate-Papo Online. Já já eu conto qual será o assunto desta edição. Eu sou Helena Piai e vou conduzir a nossa conversa por aqui, mas antes eu quero agradecer por todo o carinho que eu recebo nas minhas redes sociais, @Helena Piaia. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar que os programas da Masper TV estão disponíveis no YouTube, @Estúdios Masper, para você ver e rever a qualquer hora. Imagine uma pequena embarcação cruzando o oceano. No passado, ela precisava remar contra as ondas da burocracia, da escassez de capital e da competição feroz. Hoje, essa mesma embarcação pode instalar um motor turbo chamado inteligência artificial. A inteligência artificial deixou de ser uma promessa futurista, restrita a grandes corporações, e se tornou o combustível de crescimento mais acessível da década. O futuro pertence a quem treina a inteligência artificial primeiro hoje. Ferramentas como ChatGPT, Midjourney, Eleven Labs e Notion AI estão ao alcance de qualquer empreendedor. Eu recebo Felipe Fogaça, ele é empresário do segmento de tecnologia com negócios inovadores no Brasil e Alemanha e vai trazer mais detalhes sobre este assunto. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Online. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de conversar contigo e de todas as informações que você vai nos trazer hoje neste papo. Felipe, você menciona que pequenas empresas podem usar a inteligência artificial como um copiloto em diferentes áreas. Quais setores, na sua visão, têm o maior retorno imediato com essa integração? Hoje em dia, um dado muito interessante é que o Brasil já é o segundo país do mundo em utilização de inteligência artificial. Ele só fica atrás da Índia e em segundo lugar é o Brasil. Então, as pessoas no Brasil, aproximadamente 1/3 da população brasileira, já está utilizando de alguma forma inteligência artificial. Focado para empreendedores, né, que é a sua pergunta especificamente. Você pode usar a inteligência artificial como um consultor, por exemplo. Então, você pode ali usar um chat GPT e colocar toda a descrição sobre a sua empresa e sobre a sua situação, o seu contexto, os seus desafios. E depois você coloca ali e pede um plano de ação. Algo muito simples. E ele vai te mostrando ali alguns caminhos, coisas que você pode fazer. Então, isso é uma aplicação muito comum. Uma outra aplicação é no universo de marketing. Muitas vezes você quer postar um vídeo, um conteúdo, e precisa de algumas ideias de como fazer isso. Então, um jeito muito simples, um prompt, né, que é um texto que você coloca ali no chat GPT, muito simples, com base nesse contexto que eu passei sobre a minha empresa, me dê uma ideia de conteúdos, topo de funil, você pode pesquisar depois o que seria topo de funil, voltado às dores que a minha empresa pode sanar. E aí ele vai te dar ideias de conteúdos, você pode variar no nível de criatividade, pedir ideias mais criativas ou menos criativas, mas ideias que você pode utilizar ali de fazer um vídeo simples, um post simples para você começar a usar ali no seu marketing, se você não tem condições nesse momento de contratar uma equipe de marketing para cuidar disso para você. E uma outra coisa também que é bem recorrente é para esclarecer coisas que você tem ali no dia a dia. Então, por exemplo, imagina que você recebe um contrato e esse contrato você não se importa em compartilhar os dados dele, porque isso é um ponto muito importante. Uma vez que você colocou no chat GPT, ele está disponível ali na base deles. E você, você quer ter uma clareza se aquele contrato é bom ou não, aquele termo está claro ou não. E você não tem condições naquele momento de esperar um advogado, fazer uma conversa mais profunda, você quer ter uma visão geral sobre isso. Você pode subir aquele documento e pedir para ele te dar um relatório geral sobre aquele contrato. Em um artigo, você fala sobre criar um mapa de calor emocional do público. Como uma pequena empresa pode começar a construir isso com recursos acessíveis? Legal. Isso é uma aplicação
específico para pequenas empresas de e-commerce. Então, o que seria esse mapa de calor? Existem ferramentas que você pode usar na internet, você pode coletar na internet, colocar ferramentas que me ajudam a ver o mapa de calor do meu site. E aí existem diversas que ajudam nisso. E aí ele vai mostrar onde as pessoas, quando utilizam o seu site, onde elas ficam mais tempo. Então isso é muito importante para e-commerce, porque você vai conseguir identificar onde as pessoas estão ficando ali no seu site por mais tempo. Ou se você tem um produto que você vende ele através da landing page do website, quando você faz essa leitura, ele vai te mostrar onde as pessoas estão ficando mais tempo, onde você está retendo mais atenção, então isso você consegue ter algumas ideias. Aí você joga essa informação que você coletou desse provider no seu chat GPT, onde você colocou o contexto da sua empresa, e ele pode te dar algumas ideias de como melhorar o seu site, melhorar o seu serviço, aumentar as vendas. Perfeito. Você sugere, Felipe, que a vantagem competitiva estará em quem treinar melhor a inteligência artificial. Quais são os primeiros passos práticos para uma empresa começar esse treinamento personalizado? Esse início que eu comentei de você colocar o contexto da sua empresa no chat, então, assim, primeiro, esse contexto é bom você utilizar o chat e um documento Word. Eu estou tentando fazer aplicações bem práticas aqui, tá? Então, assim, coloca um documento Word do lado e o seu chat. E escreve todo esse contexto, um documento Word, e cola no seu chat GPT. Ali ele já vai ter um contexto sobre o seu negócio. E as interações que você vai tendo, tenta utilizar esse chat para ter uma memória ali sobre o seu negócio, sobre o seu contexto. Vantagens competitivas que você pode usar. O que a inteligência artificial, no final das contas, ela gera? Ela te gera um ganho de produtividade e um ganho de expertise. Você consegue ter acesso a informações que um especialista teria e que você não tem. Então, ela pode te ajudar nisso. Ou um ganho de produtividade, te ajudando a fazer tarefas mais rapidamente, que você levaria muito mais tempo. Então, hoje, por exemplo, quando eu quero fazer uma análise financeira sobre a empresa, eu jogo o DRE lá dentro e falo, me dá um overview. E aí, se eu preciso de alguma coisa mais específica sobre contabilidade, aí eu procuro o meu contador. Mesma coisa contratos. Às vezes eu preciso fazer um contrato simples, eu coloco todo o contexto do contrato e jogo lá dentro, peço para ele criar uma primeira versão. Se é um acordo que eu preciso de uma diligência maior, eu já mando esse contrato pré-formatado para o meu advogado revisar e o processo fica muito mais rápido. Então, esse tipo de coisas são coisas que, no final das contas, você está gastando menos dinheiro, ganhando tempo e ganhando produtividade. Perfeito. E como equilibrar o uso da inteligência artificial com o toque humano, especialmente em setores onde o relacionamento interpessoal é um diferencial, como no varejo ou no atendimento ao cliente? Ontem, inclusive, por coincidência, eu participei de um podcast com uma psicóloga e ela comentou um dado verdadeiro, que existem muitas pesquisas comentando sobre profissões que vão ser substituídas por inteligência artificial. E ela perguntou, o meu caso é um deles, a psicóloga? E eu falei que esse é um dos que é meio que dividido em 3 terços, tá? 1/3 dos trabalhos, mais ou menos, vão ser substituídos, 1/3 vão ser adaptados e 1/3 vão continuar relativamente como eles são hoje. Tá? O seu trabalho, por exemplo, dificilmente vai ser substituído por uma inteligência artificial. Isso. Dificilmente. Então, essa é uma notícia boa, né? Mas vão ter muitos trabalhos que vão ter que ser adaptados e outros que vão mudar, vão desaparecer. É como o trabalho de datilógrafo há uns anos atrás. Hoje em dia, mais ninguém é datilógrafo. Mas existem ainda pessoas que escrevem, elas só utilizam outra ferramenta para escrever. Então, sobre as áreas que eu acredito que vão
não vão ser substituídas. Como você comentou, áreas que precisam do contato humano, por exemplo, no caso da psicóloga, dificilmente você vai se sentir confortável em se abrir simplesmente só para uma máquina. Então, você saber que tem ali um ser humano te ouvindo é importante. O fator não é nem a questão da informação ou feedback que o psicólogo pode te dar, porque isso a inteligência artificial também pode te dar. Mas aquele fator de você saber que tem alguém te ouvindo, tirando aquele tempo ali para você, isso é uma coisa importante. Com relação ao atendimento ao cliente, ponto muito interessante que você comentou. Eu estou trabalhando em um projeto voltado para essa questão do atendimento ao cliente na área da saúde e beleza. O atendimento ao cliente, eu acredito que cada vez mais ele é um modelo híbrido, unindo tecnologias e pessoas. Por quê? Porque tem espaço para ambos. Exemplo, na área, por exemplo, da saúde. Imagina que você está procurando um psicólogo. E aí você entra você começa a procurar WhatsApps de psicólogos para você contactar. E, por exemplo, domingo à noite, tipo isso. Você mandou ali mensagens, provavelmente nenhum dos atendentes das clínicas de vão te responder. Agora imagina que é uma segunda-feira às 11 da manhã e você está procurando ali e você quer alguém que te responda, que te dê um retorno. O primeiro que te retornar e já agendar, você já todos os outros 5, 4 que você mandou mensagem e não te responderam rápido, você não fechou. Então a gente está desenvolvendo um projeto e ele utiliza o WhatsApp para ter uma interação humanizada, alinhada com a marca ali da clínica ou do consultório, tá? Uma comunicação muito humanizada, muito semelhante à da clínica, tirar dúvidas rápidas das pessoas e fazer esse agendamento. E aí depois, quando precisa de um toque humano, ou uma coisa mais específica, ele pode falar ou com a própria secretária ou com o próprio médico ou médico ou esteticista, enfim. Então, é uma combinação de dois universos. E Felipe, qual erro você mais vê pequenos empreendedores cometendo ao tentar adotar a inteligência artificial nos negócios? E qual seria o conselho para evitá-los? Um dos erros é não usar. A pessoa falar, olha, isso é ruim, etc., e não usar. Eu falei que o Brasil, mais ou menos 1/3 da população já usa, mas tem 2/3 que ainda não utilizam. É um número considerável. O segundo erro é não ter uma organização. Eu comentei de você colocar um documento Word do lado, é importante você ter isso separadinho, tá? E ter uma organização assim das suas ideias, porque como vem muitas informações, você pode se perder ali e ficar num loop infinito. O chat GPT, enquanto você manda mensagem para ele está te respondendo. Então você pode, daqui a pouco você começou perguntando sobre a sua empresa, daqui a pouco você está perguntando sobre o que você vai jantar hoje, como fazer uma receita de bolo. Então, assim, essa organização é importante, essa estrutura é importante. E uma outra coisa que é importante, isso especificamente para um gestor, para um empreendedor, tá? Quando você está estruturando a sua empresa, usando o ChatGPT, qualquer pergunta que você fizer a ele vai responder. Isso é uma coisa que eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu já sofri, tá? Qualquer pergunta ele vai responder, mas tem perguntas que ele não é o agente ideal para te responder. Então, por exemplo, pesquisa de mercado, pesquisa de satisfação dos seus clientes. Não adianta você perguntar para o ChatGPT, você colocar lá o que você acha que as pessoas pensam e perguntar para o ChatGPT o que ele acha que deveria ser feito. Esse é o tipo de coisa que você tem que conversar com os seus clientes. Se você tem um restaurante, vai ali na mesa, pergunta como que tá a comida,
que você acha? Se você tem uma loja, se você é dona de uma clínica de estética, observa o feedback que as pessoas estão dando ali, observa o dia a dia. Isso não dá para você extrair do chat GPT. Isso é uma coisa que você precisa da presença mesmo. Felipe, para a gente ir encerrando a nossa conversa, queria aproveitar para te perguntar como você vê o mercado brasileiro com a inserção do TikTok Shop, que chegou agora recentemente, e antes a gente acabou falando de e-commerce, enfim, pequenas e médias empresas. Como tu acredita que a chegada do TikTok Shop vai impactar o mercado de e-commerce no Brasil? O mercado brasileiro vai ser um dos mais impactados do mundo e mais rapidamente, porque nós somos digitais. As pessoas compram cursos online, as pessoas acreditam em outras pessoas que estão ali no digital. A gente viu o caso da Virgínia essa semana, nem vou entrar no detalhe sobre isso, mas enfim. O TikTok Shop vai ter um grande impacto no Brasil. É algo que eu recomendo pessoas começarem a olhar, e eu acredito que vai ter muita venda acontecendo ali através da forma. É uma coisa que a gente vai ver bastante nos próximos meses. Perfeito. Felipe, para a gente encerrar a nossa conversa, por favor, deixa as tuas redes sociais também e onde a gente pode encontrar o artigo que tu escreveu. A minha rede social é Felipe Fogaça, mas com C, né? Não é C cedilha, Felipe Fogaça Oficial, o Instagram. Vocês podem me mandar mensagem por lá. E o artigo ele saiu em alguns canais, mas basicamente o nome do artigo é Nova Fronteira, como pequenas empresas podem usar inteligência artificial para escalar com inteligência. Perfeito, queremos te agradecer imensamente por conversar com a gente aqui no Bate-Papo Online, por trazer tanto conhecimento e informações importantes. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado pela generosidade do convite de vocês e por esse espaço. Obrigada. E, gente, nós vamos ficando por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais informações para vocês. E não esqueçam de nos seguir também nas redes sociais, @MasperTV. Até logo!